Quanto à questão de votar em alguém para compor a Assembleia, nós temos uma primeira pergunta, uma primeira questão que tem que ser esclarecida sobre o que seja uma Assembleia para uma comunidade, uma instituição, né, uma associação de fiéis, como é a Canção Nova. Ela é um órgão de governo, acho que é uma palavra que resume. Tanto que toma disposições, decisões em Assembleia podem ser tomadas, do que deve ser feito, das ações que devem ser tomadas ao longo daquele ano, biênio, sei lá, né? Então, ela toma decisões. Ela também é capaz de lidar com questão legislativa, quer dizer, ela pode mudar, por exemplo, mudar um estatuto, né? Ainda que para isso dependa da aprovação do Pontifício Conselho, mas é a associação que é a Assembleia que faz. Então, ela tem uma função além de executiva também legislativa. E também a Assembleia pode ser apresentado também recursos contra decisões tomadas. Então, ela tem uma função também um pouco de julgar. Então, ela é um órgão que tem funções de governo. Ainda que habitualmente exista uma presidência que dirige com o Conselho, a Assembleia constitui o órgão máximo, né, de autoridade do governo na associação. Isso faz parte de uma certa tradição católica de que o órgão supremo seja um órgão colegiado. Isso faz parte de uma tradição católica que valoriza umas instituições que depois se desenvolveram, se classificaram como instituições democráticas. Mas elas têm uma origem católica. São três elementos significativos. Primeiro, um órgão colegiado, mais ou menos modelo de um parlamento, vamos dizer assim. Segundo, um órgão eleito, né, todos participando, votando. O princípio eletivo é um princípio importante na igreja também, que sempre foi mantido nas ordens religiosas, nas quais sempre o governo se constitui por eleição de membros. E o terceiro ponto, que estão abaixo de uma constituição, né, um estatuto. A Assembleia tem autoridade, mas tem autoridade abaixo do estatuto, ainda que ela possa mudar o estatuto, mas ela está sujeita ao estatuto e tem que seguir os procedimentos do estatuto. Assim também no Estado democrático de direito, o respeito à Constituição, né, é importante. A igreja dá testemunho disso aí, mesmo numa época onde primava o princípio monárquico, né, os imperadores, não sei o que mais, a igreja valorizava esse modo, né, de governo, que é um modo assim que parece mais de acordo com a natureza da igreja. E essa natureza da igreja é uma natureza colegiada, no sentido assim que a igreja reconhece a ação do Espírito na comunidade dos fiéis. Para compor a Assembleia, quais os critérios para a escolha? Bom, eu acho que tem que considerar tanto um critério pessoal quanto um critério comunitário. Quanto ao critério pessoal, o aspecto pessoal, vamos dizer assim, uma coisa importante é alguém comprometido com a comunidade, porque a participar da Assembleia vai demandar da pessoa mais atividades vinculadas à comunidade. A pessoa tem que estar comprometida com aquilo, tem que ter tempo, tem que ter disposição, tem que querer. Alguém que esteja meio fora, a cabeça meio em outro lugar, pode não ser a pessoa mais adequada, porque vai exigir realmente empenho nesse sentido. Visto que participa de um órgão de governo da associação, precisa então estar comprometido com a associação, porque vai decidir sobre aspectos importantes da vida da comunidade, né? Não é para quem está em dúvida se fica, se sai ou fica, etc. Não faz sentido nenhum participar, porque vai decidir a respeito dos que ficam, né? Então é importante estar comprometido com a comunidade. Também alguém que tenha capacidade para esse tipo de atividade. Trabalhar em assembleia exige uma habilidade específica. Mas aqui é uma coisa que requer uma atividade grupal, requer que a pessoa saiba trabalhar desse modo, sabe escutar, sabe falar, sabe, tenha capacidade de concentração naquilo ali, etc. Né? Não é todo mundo que tem esse tipo de habilidade. A gente, vamos supor, muito tímida, por exemplo, tudo mais, pode não se sente à vontade, sei lá. Então tem que pensar um pouco na qualidade da pessoa, não só porque a pessoa pode ter um excelente trabalho específico ali, mas não ter habilidade, né? As virtudes necessárias. Eu coloquei, seguindo o velho conselho de São Bernardo do Claraval, a virtude da prudência.
Então, a prudência é aquela virtude do equilíbrio, do meio, né? Então, por exemplo, vamos pegar a virtude da coragem. Ela é um equilíbrio entre a temeridade daquele abusado que se excede e da covardia daquele que não se expõe de modo algum. Então, no meio entre a temeridade, que é o excesso, e a covardia, que é a falta, tem o equilíbrio, que é a coragem. Assim também a virtude sempre está, né, nesse ponto de equilíbrio, né? Que quando um excesso de coragem é temeridade, não faz bem. Né? Falta de coragem é covardia. Então tem que ter o equilíbrio das coisas, né? O diálogo. O Papa Francisco, quando falava no sínodo da família, ele apresentava as características importantes com relação a essa função de diálogo. Ele colocava falar com coragem. A nomenclatura antiga falava do problema do respeito humano, né, que é uma expressão técnica para dizer assim da pessoa que não tem coragem de falar a verdade porque tem medo de magoar os outros, de aborrecer os outros. Claro, a verdade pode ser falada com caridade, né? Mas eu não posso, vou ficar quieto, não vou falar, porque senão vai chatear, vai aborrecer, etc. Né? Não faz sentido. Não se pode falsear a verdade. Aliás, a verdade é um pouco complexa. Eu não devo falsear aquilo que eu acredito que seja verdade. Porque às vezes eu estou até enganado, mas acredito que é verdade, eu devo expor. Mas aí vem o corretivo que a Assembleia oferece. O ouvir com humildade, que o Papa falava. A pessoa tem que ter coragem para falar, para se expor, mas tem que ter humildade para ouvir. Consciente que ela não é a dona da verdade, que ela percebe as coisas de um ângulo, que ela percebe as coisas de um ponto de vista, né? Então, quando escuta o que o outro fala, ele consegue perceber outros aspectos, outros elementos, de coisas que a pessoa não estava percebendo. Deus acompanhe, então, e a graça nos assista, possa ser tudo para a glória de Deus, o bem, então, da comunidade, da igreja, qual comunidade, então, está a serviço.